Uma coisa que o brasileiro sofre bastante quando sai do Brasil é a questão do inglês, ou da língua, né? Se você estiver indo para a Arábia Saudita, você vai ter que se virar ou no inglês ou no árabe, porque lá no Oriente Médio se fala muito inglês também. Mas se você estiver vindo para Inglaterra, estiver vindo para os Estados Unidos ou outro país qualquer que fale o inglês, se foque um pouco, ou digo até bastante, na questão da língua, de aprender a língua. Busque isso, porque não falar a língua do local para onde você está indo é uma dificuldade muito grande. É uma coisa que você sofre muito por não falar a língua. São muitas situações onde você se coloca em dificuldade por não saber falar. Para quem é novo é muito mais fácil. Você interage muito mais, você convive com pessoas da faixa de idade sua e aí você desenvolve um pouco melhor e mais rápido a língua também. O pessoal de idade pena um tantaião a mais. Isso aí é real. E com o tempo ainda permanece sendo difícil. É muito comum você ter contato com pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, há 15 anos e não falam o inglês. Há uma dificuldade grande em aprender. Tem muita gente que tem dificuldade real em aprender mesmo. Eu peno bastante. Eu tento criar a minha forma de falar o inglês. Compreendo um pouco, eu consigo me virar, mas quando você pega pela frente um americano que desenrola, fala rápido contigo, como se você fosse fluente, filho, aí você se perde. Você se perde bonitinho mesmo e eu sofro um pouco com isso. Então, se você está fazendo o seu plano de saída do Brasil, coloque isso como uma coisa prioritária, aprender a língua. Tem até uma passagem engraçada que eu gosto de sorvete. E aí, um dia eu fui ali no supermercado e tinha lá uma promoção onde você comprava 2 potes de sorvete e ganhava outros 2. Ou seja, você pagava metade do preço do sorvete, né? Um sorvete bom pra caramba, uma delícia o sorvete. O Ben Jerry's, uma delícia. Mas o cabeçudo aqui pegou 2 potes só e foi pro caixa. Chegou no caixa, eu entendi, só depois, né? Que a pessoa do caixa perguntou se eu não... Tava perguntando se eu não ia pegar os outros 2 potes que eu tinha direito. E eu, naquela ali, não entendi direito o que ela tava falando, peguei e saí. Depois que eu me toquei que eu poderia ter pego 2 potes a mais. Mas aí, e a vergonha de voltar para trás e pegar os outros 2 potes que faziam parte da promoção? Eu fui para casa decepcionado comigo mesmo por não ter pego os 4 potes de sorvete. Isso é uma coisinha boba, a questão do pote de sorvete. Mas se você procura um médico, você vai ter essa dificuldade. Se você procura um mecânico, você vai ter essa dificuldade. Se você vai tentar alugar uma casa para morar, você vai ter essa dificuldade. Então, busque aprender a língua. Hoje em dia, eu tenho usado muito o YouTube para poder desenrolar um pouco melhor o meu inglês. Ouvindo vídeos onde são contadas historinhas para criança, por exemplo, que é aquela linguagem mais simples. A criança tem essa linguagem mais simples, né? Mais resumida, né? Então é uma forma que eu encontrei gratuita de aprender o inglês. Você coloca no YouTube diálogo em inglês. Tem vários perfis no YouTube que disponibilizam isso. Você vai aprender vai começar a ouvir e a exercitar o teu ouvido para aquelas frases que são mais comuns, que você vai usar com muito mais frequência no caso do inglês. Acredito que tenha isso em espanhol. É mais fácil para nós, né? Espanhol a gente se vira melhor. Até nos Estados Unidos se fala muito espanhol também. É muito comum você chegar num banco, por exemplo,
e tem lá uma pessoa que fala espanhol para poder te atender. Os bancos, eles têm esse jogo de cintura maior, né? Existe também em hospitais os intérpretes. É muito comum isso. Você pode solicitar um intérprete quando você não fala a língua, e eles vão colocar um intérprete para poder falar contigo. No hospital é muito comum. São atendimentos onde eles dão esse suporte, esse apoio para quem é imigrante, para poder desenrolar a conversa e a tua necessidade, né? Mas assim, para não ter que depender de conseguir um intérprete, ou até mesmo de solicitar esse intérprete para te ajudar, vá exercitando a língua. Se tem alguém que você conhece que fala inglês, comece a brincar com essa pessoa, falando inglês, falando frases montadinhas, né? Frases comuns em inglês, pedindo alguma coisa em inglês. Me dê o ketchup, por exemplo. São frasezinhas bobas, frasezinhas que você pode estar exercitando e construindo a tua forma de falar o inglês. Porque depois que você já está morando fora, isso faz uma falta enorme, viu? Então, é uma dica que eu dou para quem está fazendo o plano de saída do país. Se você está fazendo esse plano, pratique a língua do lugar para onde você está querendo ir, para eliminar essas dificuldades que elas vão surgir com certeza por você não falar a língua fluentemente, tá? É uma dica que eu dou. Valeu!